Oi, hoje eu e meu grupo vamos falar sobre o capítulo 9 do livro de Jamila Ribeiro, O Pequeno Manual Antirracista. O capítulo 9 fala da violência racial, que é o principal assunto abordado. Fala algumas estatísticas, casos, a opinião da autora e algumas curiosidades. Um caso que eu queria falar é de 2015, que um homem negro ele foi condenado a 4 anos de prisão por ter traficado maconha, mas não foi ele que traficou e ele foi preso por isso injustamente. Também uma estatística é que 55,5% da população é negra e 71,5% deles são assassinados no Brasil. Infelizmente, esse caso ele só ganha destaque, né, quando é muito violento. Por exemplo, o caso de George Floyd, que foi espancado por policiais lá nos Estados Unidos e ganhou muita repercussão. Algumas coisas, né, que a autora se baseia no capítulo é a Organização das Nações Unidas, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o relatório Mulher Sem Prisão, e também a feminista Juliana Borges, que é muito falado aqui, uma página do livro, e também a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Juliana Borges, ela é uma das mulheres que mais denuncia violações de direitos humanos contra as mulheres negras no Brasil. Sobre o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele revelou que a população negra é a que está mais exposta à violência no Brasil. Segundo o relatório Mulheres Sem Prisão, 68% das mulheres submetidas à justiça criminal são negras e a maioria são mães. A opinião de Jamila sobre o assunto violência racial é que, na maioria das vezes, a vítima tem cor de pele preferencial negra. E, por exemplo, o menino que foi, um caso antigo até, que foi de um menino que ele foi na padaria e ele colocou a bicicleta dele lá no cadeado e foi comprar as coisas dele lá. Quando ele voltou, a bike dele tinha sido roubada e tinha um menino negro passando com essa bicicleta na mesma hora. Por pura coincidência, na mesma hora. E acabou que ele gravou um vídeo do cara falando que ele tinha roubado a bike dele, não sei o que. Isso ficou bem, repercutiu na internet, muitas pessoas foram procurar saber. E o garoto negro, ele conseguiu comprovar que ele não tinha roubado a bicicleta do outro. E aí acredito que a justiça tenha dado medidas cabíveis para outra pessoa que fez acusações sem provas, né? As sugestões de Jamila para nos informarmos na prática antirracista é não se envolver em nenhuma discussão sobre o racismo, principalmente se você não tem prioridade sobre o assunto. Se você não é uma pessoa de pele negra, você não pode estar falando sobre o assunto, nem em alguma discussão, e se informar sobre o racismo, pois é muito importante, até mesmo nas escolas, que a gente falou na nossa opinião do nosso grupo, as pessoas se informarem sobre o racismo, principalmente nas escolas, e para que isso não raramente aconteça, ou até mesmo que não aconteça. A opinião do grupo sobre combater a violência racial é que deve ser discutido nas escolas para que não aconteça com as pessoas negras, que nem aconteceu num caso recente na escola em São Paulo, que o aluno matou a professora por sofrer violência racial. Agora eu vou falar sobre algumas obras literárias com relação ao assunto. Primeiro, um curta-metragem chamado Dois Estranhos, que ele conta a história de um homem negro que acorda na casa da mulher que ele conheceu na noite anterior. E quando ele tenta voltar para casa, ele acaba tendo um confronto com um policial e o policial acaba matando ele. E depois disso ele volta, como se fosse um pesadelo, que ele acorda do pesadelo, na casa dessa mulher. E ele começa a viver um loop que toda vez que ele sai da casa dela para ir para casa dele, ele morre e o mesmo policial mata ele, todas as vezes. Esse curta ele foi eleito o melhor curta-metragem de 2021 e ele está disponível na Netflix. Agora, uma minissérie chamada 7 Segundos, ela fala sobre um homem que estava indo para o hospital ver sua esposa que estava grávida e ele acaba atropelando um adolescente afro-americano e a polícia tenta encobrir a morte dele e fala pro homem que ninguém nunca vai ver esse corpo e que vai ficar tudo bem e que nunca vai acontecer nada com ele. E por último, um livro chamado O Fascismo da Cor. E o foco desse livro é o racismo brasileiro
que o autor ele faz coincidir com a emergência do fascismo europeu.